Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este culto especial de Domingo de Ramos, onde lembramos e somos lembrados da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ali ele será entregue à morte de cruz, para nos salvar. Também neste culto nós lembramos o início da Semana da Paixão, da Semana Santa, onde os relatos bíblicos nos levam a olhar para os momentos que antecedem a crucificação de Jesus. Saudamos e chamamos bem-vindos a você, irmão e irmã, que do seu lar participará deste culto, uma vez que ainda este final de semana temos apenas culto com transmissão. Também saúdo a minha família que me acompanha e assessora aqui no templo. Nós iniciamos este culto lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 14, os versículos 1 a 9, onde nós lemos assim: Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticaram a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez por mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Jesus é embalsamado por esta mulher, por meio deste perfume, onde alguns dias depois ele seria colocado na sepultura. Amados, esta mulher, por meio deste ato, enaltece a Cristo como seu Senhor, lhe dá o melhor, lhe dá o perfume, e perfuma Jesus como uma demonstração de sua confiança em Jesus. Amados, o nosso culto hoje terá a tua participação. Você que está no seu lar participando deste culto, de forma em voz alta, de forma participativa e ativa, você está convidado a responder, a ler, participando desse culto, porque Deus quer ouvir a sua voz lá do seu lar. Deus não quer apenas ver você hoje participando, mas quer ouvir a tua voz, respondendo ao seu chamado, respondendo à sua palavra. Portanto, iniciamos com a invocação. Eu peço para que você então participe dando hosanas ao Salvador. Hosana ao Filho de Davi. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Paz no céu
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como damos hosanas ao filho de Davi na invocação, também queremos fazê-lo agora cantando. E te convido a cantar em voz alta. E caso tenha dificuldade de cantar esse hino neste momento, ao final do culto, retome este culto para que você possa cantar com muito entusiasmo hosanas ao filho de Davi. Cantemos. A semana que está por iniciar, ela nos lembra de momentos muito significativos na caminhada de Jesus para a nossa redenção, para a nossa salvação. Ao iniciarmos o momento de confissão de pecados, olhemos para Judas e para Pedro, para os discípulos, e observemos como eles reagiram e pecaram contra Cristo. E à luz, à semelhança deles, também nós precisamos confessar o nosso pecado. Por isso acompanhemos inicialmente este relato de Marcos capítulo 14, versículos 10 e 11, 27 a 31 e 66 a 79, onde lemos: Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem:
matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: eu não o conheço, não sei do que é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos outros que estavam perto: este é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida que deles, pois também é da Galileia. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou pela 2ª vez, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Querido irmão, querida irmã, quem sabe nesse momento também seja a hora de chorar. Chorar pelos pecados e buscar o perdão de Cristo. Vamos então, de forma responsiva, você aí do seu lar, confessar os teus pecados, participando de forma responsiva para que Cristo te ouça. Cristo ouça seu clamor de arrependimento e também possa lhe conceder a graça do perdão. Senhor Jesus Cristo, tudo o que sofreste foi por nossa culpa. Como Judas, frequentemente nós te traímos. Como Pedro, muitas vezes te negamos. Como a multidão, rapidamente mudamos de opinião quando as coisas não acontecem como nós queremos. Assim como os teus discípulos, tantas vezes te abandonamos. Como Pilatos, também nós lavamos as nossas mãos. Perdoa-nos, Senhor, por nossa falta de fé. Tem misericórdia de nós e lava-nos de todos os nossos pecados com o teu santo e precioso sangue vertido na cruz do Calvário, para perdão de todos que em ti confiam. Amém. Amado irmão, amada irmã, você que confessou os teus pecados e está arrependido, está triste por pecar contra o Senhor, contra o teu próximo, dentro de casa, fora de casa, como ministro da palavra, chamado e ordenado pela sua igreja, e anuncio esta graça de Deus alcançada por Cristo com sua morte na cruz, e te perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos fazer a leitura do introito e também depois fazer o Glória Patri. Hoje de forma responsiva, você aí do seu lar e nós aqui da igreja, enaltecendo, louvando ao Deus de forma triunfante, de forma triunfal, assim como ele foi aclamado quando entrou em Jerusalém.
Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos vocês. Abram bem os portões, abram os portões antigos. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Glória a que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos vocês. Amados, vamos falar com Deus em oração. Acompanhe, ore em voz alta e do seu lar, buscando a presença do Espírito Santo, para que Ele possa nos encher de sua graça por meio deste culto. Oremos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, que é o Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar sobre si nossa natureza pecaminosa e sofrer a morte sobre a cruz, concede que possamos seguir o exemplo de sua grande humilhação e paciência e sermos feitos participantes de sua ressurreição, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós queremos agora acompanhar mais leituras. A primeira leitura, então, que nós iremos ouvir agora é do livro de Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 12, texto que é uma profecia da entrada de Jesus em Jerusalém e de sua razão para estar entrando em Jerusalém de forma triunfal. Quem fará esta leitura é o jovem Andrew. Acompanhemos. O futuro rei de Israel, alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montando num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel, e com a cavalaria de Jerusalém, os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz, o seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. A futura grandeza de Israel. O Senhor diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue, por isso vou tirar o seu povo do cativeiro. Daquele poço sem água, prisioneiros, voltem para sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois eu vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Esta é então a leitura do Antigo Testamento, esta profecia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e também de sua morte em nosso favor, derramando seu sangue. Agora queremos ouvir a leitura da Epístola de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, onde nós iremos ver que Jesus, de forma humilde, se entrega a nós, desce do trono celestial para nos salvar. Que será lido pelo jovem Tiago. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra
mais alta honra, e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Este foi então o relato da epístola, e que eu e você possamos falar abertamente que Jesus nos libertou do pecado, da morte, da condenação eterna e nos alcançou com sua vida, morte e ressurreição, nova vida e vida eterna. Agora nós iremos ouvir o Santo Evangelho, também do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 26, onde nós lemos assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que está carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar de Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes. Um por um começaram a perguntar: o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês, é o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como diz as Escrituras Sagradas, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice a Deus, depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, nunca mais beberei deste vinho até o dia em que eu beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Então este é o relato do Santo Evangelho. Nós agora iremos cantar o próximo hino, nos preparando para ouvir a mensagem. Cantemos junto.
Irmãos e irmãs, por amor. Este é o tema para a mensagem de nosso culto. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a sua palavra em nossos corações, para que, ao iniciarmos desta Semana Santa, sejamos orientados, guiados pelo Espírito Santo, na sua palavra, para uma preparação de nossa vida, para celebrarmos a vitória de Cristo para nós. Por amor, milhares e milhares de pessoas são cuidadas nesta pandemia. E apesar de todo o amor, de todo o esforço, muitos morrem, muitos adoecem gravemente. Pessoas próximas, pessoas queridas. Mas sabemos que todas as vidas são valiosas, independentemente se são próximas ou distantes. E diante da enfermidade e da morte, e principalmente também com o agravamento de nem podermos nos despedir e velar dignamente aqueles que morrem, nós nos perguntamos: quem pode vencer a morte? Quem pode dar vida novamente àquelas pessoas que morrem? Queridos irmãos, queridas irmãs, a morte é algo presente no dia a dia de todas as pessoas, porque pessoas distantes ou não, elas estão sendo sepultadas e enterradas. E o que acontece com elas? As veremos novamente, poderemos nos lembrar novamente com aqueles que morrem. Queridos irmãos, queridas irmãs, no domingo de Ramos, ou culto de Ramos, nós somos lembrados de que Jesus entra em Jerusalém de forma triunfal. Mas de que forma triunfal Jesus entra se ele entra montado num jumento? Não parece ser de uma forma muito adequada para um rei. Um rei entra com carros luxuosos, com exército ao seu lado, com grande defesa e segurança. E este rei entra em Jerusalém montado em um jumento. Amados, hoje nós também iniciamos a Semana Santa ou a Semana da Paixão, onde nós somos levados a olhar para os acontecimentos que precedem a morte de Jesus, conforme nós ouvimos nestes relatos há pouco lidos. Mas também, no dia de hoje, ao olharmos para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós somos lembrados pelo profeta Zacarias de alguns detalhes desta entrada e a razão pela qual Jesus entra em Jerusalém. O André leu no versículo 9, você pode conferir em sua Bíblia: alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o teu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, justo e salvador, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumenta. Jesus entra na sua cidade, Jerusalém. Jerusalém significa cidade da paz. Jesus, conforme o profeta Isaías diz, ele é o príncipe da paz e agora está entrando na cidade da paz. Mesmo sendo o príncipe da paz e entrando na cidade da paz, ele não encontra paz, mas a morte. Amados, e é justamente com sua morte, por não ter encontrado paz em Jerusalém, é que nós recebemos a paz de Deus. Parece contraditório, mas
Fique atento para compreender como esse contraditório de Deus é importante para nós. O profeta Zacarias diz: alegre-se muito, povo de Sião. Mas eu pergunto, como se alegrar se o rei que vem triunfante está indo para a morte de cruz? Como se alegrar quando aqueles que levam ramos e estendem roupas no chão, em seguida veem o seu rei sendo crucificado? Como se alegrar diante disso? Amados, Jesus estava indo para a morte, e a sua forma triunfal de ir para a morte foi o plano de resgate estabelecido por Deus e iniciado, anunciado a Adão e Eva quando estes foram expulsos do jardim do Éden. Agora este plano estava sendo concluído por meio deste rei que entra em Jerusalém. Jesus sempre falou deste plano. Nós lemos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus entra em sua cidade, na cidade da paz, a cidade que havia matado profetas e apedrejado aqueles que foram enviados. Mais um. Agora, o rei e profeta, o nosso Salvador, também é apedrejado, é crucificado, é morto. Ele entra porque ele sabe que vai morrer, que deve morrer. E o que leva Jesus a entrar em Jerusalém, querido irmão, querida irmã? O que leva Jesus a entrar em Jerusalém é o seu amor por mim e por você. Jesus entra em Jerusalém para morrer porque ele precisa salvar pecadores como eu e você. Amados irmãos e irmãs, nós estamos iniciando a Semana da Paixão de Jesus, a Semana Santa. E aí eu pergunto, mas o que significa então a Semana Santa, a Semana da Paixão? A palavra paixão pode ser entendida como amor. Jesus não tem paixão para ser crucificado, não. Mas Jesus tem paixão por nós. Ele tem amor por nós. E esse imenso amor o leva a ser pregado na cruz. Portanto, ao celebrarmos novamente a paixão de Jesus, não estamos simplesmente nos referindo ao sofrimento e morte de Jesus, mas estamos nos referindo ao amor de Deus, ao amor de Deus pela humanidade. Amor tão profundo que nada iria impedi-lo de ir até a cruz, assim como o apóstolo Paulo nos fala em sua carta aos Filipenses: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Amados, Jesus, o rei, cavalga triunfalmente em um jumentinho na sua própria cidade, triunfalmente, mas de forma humilde, para pagar o preço que cada um de nós deveria pagar, mas que nenhum de nós consegue pagar, que é a dívida da desobediência, do pecado. O Antigo Testamento descreve que na Páscoa um cordeiro era sacrificado para libertar o povo dos seus pecados. E o povo de Israel fez isso. E agora, no Novo Testamento, vemos Jesus vindo para a Páscoa, não para oferecer sacrifícios, mas para ser o sacrifício de sangue. E esse sacrifício de sangue é para salvar aqueles que o traem, aqueles que o negam, aqueles que, como eu e você, pecamos e precisamos de resgate. Assim como eu e você
traímos, negamos, cuspimos, desprezamos aquele que veio nos salvar, aquele que veio dar sua vida por nós, mas este olhou para nós com amor, veio humilde para nos resgatar. Jesus entra em Jerusalém e nesta Semana Santa Ele dá a mim e a você a oportunidade de meditarmos no seu grande amor. Jesus entra em Jerusalém para que, mesmo sem merecermos, sejamos libertados e nos tornemos filhos e herdeiros da vida eterna. Em meio à pandemia e seus mortos, a esperança está no Rei humilde, que se entregou para que tenhamos vida eterna. Quando nós nos despedimos, ou mal nos despedimos de nossos mortos, precisamos lembrar daquele que morreu em nosso favor para nos livrar da morte. Quando nós nos despedimos de nossos mortos, que estes possam ter morrido no Senhor, para que recebam a glória eterna por aquele que morreu por todos nós. Hoje somos lembrados que Jesus entra em Jerusalém por amor, e por esse amor, ainda hoje Jesus quer entrar na tua vida, na tua casa. Em Apocalipse, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. É por isso que ainda hoje Jesus vem até nós. Ele bate a sua porta por meio deste culto, por meio desta mensagem. Ele bate a sua porta, ele quer fazer habitação, mas ele quer lhe trazer alegria, porque ele fala em ceia. Cear é um momento de alegria, de festa, de celebração. E Jesus quer entrar em sua vida para que a sua vida seja uma festa, seja uma celebração, não apenas na presente vida, mas também na eternidade. E ele vem até você, por meio do batismo, por meio da Santa Ceia, que nós estamos impossibilitados de celebrar, mas que esta semana já voltaremos. Ele vem a nós bater a porta por meio desta palavra que você está ouvindo. E por esses meios, Jesus vem lhe dar o dom da vida, vem habitar em você. E com esses dons que Ele vem trazer a você por meio da palavra, Ele te sustenta. Lembrar a paixão de Jesus é lembrar-se do seu amor por nós e de tudo que estava disposto a suportar por nós. Ninguém tirou a vida de Jesus, mas Ele a deu por nós. Por isso, queridos irmãos, eu concluo esta mensagem com as palavras do profeta Zacarias, quando ele diz: então, alegre-se muito, povo de Sião. Alegre-se muito você. Alegre-se muito você e a sua família, nós, igreja, povo de Deus. Temos motivos para nos alegrar. Temos motivos para louvar. Temos motivos para adorar. Motivos para fazermos como aquela mulher fez. Darmos a nossa vida a Cristo. Para o servir, para testemunhar aquilo que Ele tem feito, em amor e humildade, dando vida. Que durante esta semana da paixão, você viva a alegria de saber que por amor, Jesus se entregou por você. Que esta semana você pense em cada momento da morte de Jesus, do sacrifício em nosso favor, e de mãos juntas, louve a Deus pela salvação que Ele nos conquistou. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que esta palavra faça
morada em sua vida. Compartilhe este culto e esta mensagem com seus amigos, com seus familiares, para que eles tenham a oportunidade de serem abençoados como você está sendo abençoado. Mas não saia agora, não pare de acompanhar este culto. Após os avisos, o culto continua, e acompanhe até o final, porque até o fim Deus estará te abençoando. A nossa agenda, queridos irmãos, para esta semana, então, está na projeção. Nós iremos retomar os cultos presenciais esta semana. E para o bem de todos, para a segurança de todos, nós faremos 3 cultos nesta Semana Santa. Quinta à noite, às 19 horas, sexta-feira santa de manhã, às 9 horas, e sábado de aleluia à noite, às 19 horas. E você terá a oportunidade de participar de um destes cultos, mediante prévia inscrição. Portanto, faça contato por telefone, por WhatsApp, ou venha até aqui na igreja e diz: pastor, eu quero participar do culto de tal dia, e faremos a sua inscrição. Isso para que não tenhamos mais pessoas do que a capacidade de nosso templo, e também para que assim tenhamos mais opções de horários, para que mais irmãos possam então se programar e participar dos cultos da Semana Santa, da Semana da Paixão, vivendo, celebrando a morte e ressurreição de nosso Salvador, para a nossa felicidade, para que a nossa felicidade seja completa. Nós damos seguimento ao nosso culto, falando com Deus em oração, pedidos e também louvor. Oremos. Querido Deus, Pai Celestial, com hosanas chegamos diante de Ti para louvar-Te por nos teres enviado Teu Filho para cumprir a Tua lei por nós, a qual seríamos incapazes de cumprir perfeitamente. Obrigado porque Jesus carregou voluntariamente o castigo pelos nossos pecados. Não há palavras suficientes para expressar nossa gratidão por Ele ter assumido a nossa punição com a sua morte na cruz. Senhor Jesus, entre os Teus benefícios, entre os Teus ofícios, também vieste para ser nosso Rei. Governa com o Teu poder e majestade sobre a nossa vida. Protege a Tua igreja, defende-a dos poderes do mal. O mundo é Teu, Senhor. Embora exista o erro e o mal, sabemos que Tu és Deus e governas. Que o Teu reinado se estenda por todo o mundo pela pregação do Teu Evangelho e afaste todo o mal entre nós. Que a certeza do Teu perdão restaure a nossa alegria, nos capacite a ter o mesmo modo de pensar que Tu tiveste. Ajude-nos a meditar sobre os Teus sofrimentos e em arrependimento e fé possamos viver para a Tua glória e para a Tua honra. Pelo poder do Teu Espírito Santo, firma-nos em Tua graça e em Teu amor e mantém-nos no caminho que leva a Ti. Ajuda-nos a vencer as tentações de Satanás, do mundo e da nossa própria natureza corrompida. Fortalece a nossa fé para buscarmos a Ti em primeiro lugar e acima de tudo. Pedimos
que os teus cuidados estejam sobre aqueles que passam por sofrimentos, que estão aflitos, para que em tua bondade recebam ajuda e consolo. Liberte os tristes de suas aflições. Aos enlutados envia o teu consolo. Sabemos que estás conosco todos os dias e que jamais nos abandonas. Que nesses tempos de pandemia esta certeza nos anime e nos dê esperança de cura e paz. Te louvamos, Senhor, pela bênção de mais um ano de vida que concedeste a muitos amigos e irmãos nossos. Louvado seja o teu nome pela tua bondade para com eles. Renove a tua misericórdia, a tua graça sobre a sua vida e que estes entoem hinos de louvor em agradecimento pela bênção da vida. Oramos, Senhor, pelas pessoas de nosso meio, amigos e familiares que estão em tratamento do Covid. E também te louvamos por aqueles que já foram curados. Te louvamos pelo restabelecimento de vários irmãos nossos, entre eles a Carol, também o Roger. São tantos amigos que já há mais tempo, irmãos que já há mais tempo estão curados, outros estão se estabelecendo agora. Te louvamos. Oramos também pelo restabelecimento dos sobrinhos do seu Luz, da Dona Carolina, Renato e também a Rose. Oramos, Senhor, também pelo pastor Jackson Coelho e tantos outros pastores que estão enfermos do Covid. Restabeleça-os. Oramos pelos irmãos e amigos que estão em tratamento de outras enfermidades, como a depressão, também câncer. Oramos pelo restabelecimento do pai da Carol Ciscato. Oramos, Senhor, pelos enlutados e pedimos, se for da tua vontade, dê-nos dias melhores e que as promessas que tu revelas na Escritura continuem sendo a certeza de que vale a pena trilhar este caminho e de que a vitória já é de todos aqueles que em ti confiam e por ti são abençoados. Oramos em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu te convido a orar em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de nós encerrarmos esse culto e estendermos a bênção de Deus sobre cada irmão, nós iremos cantar mais um hino que nos prepara também para celebrarmos adequadamente a Semana Santa.
Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados, assim nós encerramos este culto e que cada irmão e irmã possa, então, conforme a orientação da palavra, refletir com alegria e gratidão do sofrimento de Jesus, já que nós sabemos o final da história e sabemos o quanto foi importante tudo o que Jesus fez por nós. Um abençoado final de semana, excelente descanso, e durante a semana então, nós nos encontramos nos cultos e conforme a necessidade e a demanda dos irmãos, estamos à disposição para caminharmos juntos e atendermos, auxiliarmos nas necessidades de cada irmão e irmã. Fiquem com a paz do Senhor.